Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e é claro, falar sobre reforços, falar sobre muitas novidades relacionadas a novas contratações e também a saída. Bruno Gomes pode estar recebendo proposta e indo embora para o futebol russo. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje e, é claro, falar também sobre chegada de novos jogadores. Ontem, o Maicon assinou em definitiva sua rescisão com o Grêmio e, segundo notícias, o atleta já está no Rio de Janeiro. Será que ele vai vestir a camisa do Vasco da Gama? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje e, é claro, além dessas, muitas outras novidades. Então você não pode perder. E se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se é claro, você também não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Então se você, é claro, concorda com as nossas ideias, gosta do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal. Vascaíno ajuda Vascaíno e eu tenho certeza que você vai dar essa moral. E além disso, deixe também o seu like, mas principalmente o seu comentário sobre o que você acha dessa possível contratação do Maicon, um volante que foi campeão com o Grêmio pela Recopa Sul-Americana, Recopa Gaúcha, Libertadores, foi inclusive companheiro do Maicon. Os dois formaram a dupla de volante do Grêmio na conquista da Libertadores. Deixe a sua opinião aqui, o que você acha sobre essa possível contratação, tranquilo? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, vamos logo trazer as últimas notícias, as últimas novidades do nosso gigante da colina. E antes de falar sobre o Maicon, sobre novas contratações, eu quero falar aqui sobre o Bruno Gomes, um atleta cria, né, da base do Vasco da Gama. Realmente eu tô gostando muito do futebol do Bruno Gomes. Com a chegada do Lisca, ele evoluiu demais, um atleta que era muito imaturo, né? Inclusive, durante essa temporada, conseguiu ser expulso por 2 vezes seguidas no jogo contra o Cruzeiro e depois na partida contra o Goiás, onde ele foi expulso ali nos 5 minutos do primeiro tempo. Mas após a chegada do Lisca, parece que o ciclo reiniciou e o Bruno Gomes está jogando um grande futebol, uma peça que vem sendo importante para o elenco, apesar de não ter sido titular por problemas de lesão. Ele realmente evoluiu demais com a chegada do treinador e parece ou parecia que iria ser uma peça importante para esse restante de temporada. Porém, desde abril desse ano, eu já vinha trazendo notícias sobre isso, o Bruno Gomes tinha se tornado alvo de um clube da Rússia. Esse clube, segundo notícia, é o Spartak Moscou, um clube russo de muita qualidade, um clube grande, inclusive do futebol russo, é um dos maiores, e que inclusive em 2011 eles levaram o Rômulo do Vasco para lá. Então ele já tem um certo olhar diferente para os jogadores criados e revelados pela base do gigante da colina. E o Bruno Gomes, de fato, se encaixa demais com o futebol russo, que é um futebol de mais pegada, de mais contato físico. A gente sabe que o Bruno Gomes tem essa qualidade, né, de ser um jogador mais trombador. Então o futebol, né, aliás, o Spartak Moscou estaria de olho em sua contratação. Em abril, já havia feito uma oferta no valor, segundo notícias, de 6,5 milhões de reais para tirar o atleta do Vasco da Gama. Porém, a diretoria do Vasco, né, achou esse valor muito baixo e acabou de primeira não aceitando essa oferta. Esperando, é claro, a janela de transferências do meio do ano abrir para essa contratação ser realizada e o Vasco ganhar um dinheiro em cima da sua venda. Porém, ela não teria chegado. Mas o que acontece? Lá no Spartak Moscou tinha um jogador de muita qualidade. O nome desse atleta era o Alex Kral, ele era o titular absoluto da posição e a primeira opção para o Spartak Moscou, caso esse atleta fosse vendido, seria o Bruno Gomes. Ou seja, se o Alex Kral fosse vendido, o Spartak Moscou iria com força máxima na contratação do Bruno Gomes. Ele foi vendido para o West Ham nessa última semana. Ou seja, a gente pode ter novidades nos próximos dias já sobre uma proposta do Spartak Moscou pela contratação do jogador brasileiro. A gente vai, claro, trazendo notícias sobre isso, mas podemos ter uma, quem sabe, proposta milionária, algo em torno dos 10, 12, 15 milhões de reais pela contratação do jogador. A grande pergunta é, será que vale a pena liberar o Bruno Gomes por esse valor? Que deve girar no máximo, sim, até os 15 milhões de reais? Não sei. O Vasco precisa de dinheiro e realmente pode aceitar uma proposta pelo mínimo valor possível, já que, infelizmente, por conta aí de algumas dificuldades na Série B, não conseguiu vender alguns ativos, como era o objetivo traçado por essa diretoria desde o início da temporada. Mas, vamos lá, vamos esperar, vamos aguardar, e assim que tivermos mais notícias, traremos elas para todos vocês. Mas vamos seguir e falar agora sobre contratações. Ontem o Vasco anunciou, enfim, a contratação do primeiro reforço da era Lisca, o John Sanches.
Eu trouxe 2 vídeos falando sobre essa contratação, eu pelo menos fiquei muito feliz, um atleta de muita qualidade, ponta direita, mas pode jogar tanto pela esquerda quanto pela direita, né? Joga também de lateral, é um atleta polivalente de fato que vai ser muito importante, pois o Vasco ainda não tem um jogador com essa característica de velocidade, que chegue bem ao ataque, um jogador que coloque o Germancano na cara do gol, e o John Sanches tem exatamente esse perfil, vai ser muito utilizado, já foi campeão da Sul-Americana, é um jovem, 22 anos, é uma promessa do futebol equatoriano e pode enfim vingar no Vasco e quem sabe no final do contrato o Vasco fazer, né, a opção de compra e trazer ele em definitivo para o Gigante da Colina, mas eu tô de fato com muita esperança em cima desse atleta. E ontem o Vasco estava tendo que regularizar, correr contra o tempo para regularizar o jogador na FIFA e conseguiu. O atleta já foi regularizado, está aí liberado para vestir a camisa do Gigante da Colina. A assessoria de imprensa ainda não divulgou o dia da apresentação do jogador, ainda não divulgou quando ele chega ao Rio de Janeiro, mas assim também que tivermos notícias sobre o atleta, a gente trará para vocês. Porém, apesar de tudo, muito provavelmente sexta-feira ele ainda não estará à disposição para o jogo contra o Brasil de Pelotas e também na próxima segunda contra o Avaí, dificilmente o John Sanches terá condição de jogo. Muito provavelmente a partida em que realmente o atleta estará liberado será na próxima semana, no final da semana que vem. E assim a gente também vai trazendo as novidades, as atualizações para vocês. E ontem a gente teve notícias sobre realmente as posições que o Vasco ainda vai contratar. O Pássaro, para vocês terem uma noção, saiu de São Januário 11 horas da noite, foi visto saindo dos portões do estádio e a gente teve notícias aí realmente de pessoas influentes dentro do clube que agora as posições são outras que o Pássaro está buscando no mercado. Trouxe um ponta e agora a posição que virou prioridade é a zaga e um volante. Realmente essas 2 posições estão sendo prioridade e se sobrar aí um espaço na folha salarial, trazer um lateral esquerdo para fazer sombra ou até mesmo ser titular no lugar do Zeca. E com relação a volante, é claro, o Vasco está no mercado atrás de uma nova contratação. E ontem o Maicon, um jogador muito conhecido, muito identificado com o Grêmio, ele rescindiu oficialmente seu contrato. O Maicon, volta a repetir o que eu falei no início do vídeo, é um atleta multicampeão por lá, é um ídolo do Grêmio, foi campeão da Libertadores, foi campeão da Recopa, foi campeão do Campeonato Gaúcho, então é de fato um jogador que tem essa identificação por lá. É um jogador que é inegável que tem uma grande qualidade, porém por conta da sua idade elevada, avançada, o jogador já tem 35 anos, está vivendo com muitas lesões, ele preferiu antecipar a sua rescisão, já que a rescisão do seu contrato estaria prevista para o final desse ano. E agora, é claro, o jogador está livre no mercado. Muitas pessoas estariam até mesmo falando que ele não poderia jogar a Série A por já ter vestido a camisa do Grêmio. Porém não, ele ainda pode jogar a Série A do Campeonato Brasileiro porque o atleta jogou apenas 4 partidas. Foi uma partida entrando como titular e 3 partidas entrando como reserva, ou seja, ele estaria sim à disposição de fechar com qualquer clube da Série A do Campeonato Brasileiro, ou da Série B, ou da Série C, ou da Série D, e um clube também de fora do país. Porém, por conta, né, a gente sabe muito bem da idade avançada do jogador, dificilmente ele sairá do Brasil. Seu destino deve ser sim um clube do futebol brasileiro. Com relação ao salário, ele recebia R$650 mil. Realmente, um valor muito acima das realidades financeiras do clube. Mas isso não impediria em nada uma contratação do Vasco, já que o Vanderlei recebia 600 mil no início da temporada no Grêmio, conseguiu a rescisão contratual e fechou com o Vasco recebendo muito menos. Isso também pode estar acontecendo por trás dos panos. O Maicon estaria ali, quem sabe, né, buscando uma rescisão para diminuir o seu salário e fechar com o Vasco. Deixando bem claro que a gente ainda não tem nada certo, não temos notícias sobre negociações, o Vasco vem trabalhando muito no sigilo, mas sabemos e temos conhecimento que elas podem acontecer. E segundo notícias, o Maicon estaria inclusive aqui no Rio de Janeiro. Foi uma mensagem que eu recebi e ela está sim confirmada. O Maicon nesse momento se encontra no Rio de Janeiro, ele é carioca, estaria livre no mercado. Porém o plano dele para esse ano não seria retornar a jogar futebol, esperar se recuperar, melhorar fisicamente e voltar ano que vem para quem sabe até encerrar a sua carreira. Mas o foco dele esse ano não é voltar. Porém o atleta está no Rio de Janeiro e quem sabe a gente não pode ver ele vestindo a camisa do Vasco da Gama. É um atleta que convive com lesões, já jogou com o Michel e vamos aguardar o que será definido sobre a situação do jogador. Tá no Rio de Janeiro, é um volante, tá livre no mercado, tem qualidade, tem nome no futebol brasileiro e é a posição que o Vasco busca. Tem tudo, né, que indica realmente que tem um casamento rolando entre as duas partes. Assim que a gente também tiver novidade, vamos trazer para vocês.
Só deixando bem claro, não temos nada confirmado, mas de fato pode acontecer. E com relação aí a dois atletas que surpreenderam demais nesse último final de semana, o Caio Lopes e o Andrei jogaram muita bola, fizeram gol, foram importantíssimos para a vitória do Vasco sobre a equipe da Ponte Preta e segundo notícias de pessoas também ligadas dentro do vestiário do Vasco da Gama, confirmada inclusive a própria notícia pelo GE, confirmaram que após o jogo contra o Operário, o Caio Lopes e o Andrei tomaram um grande posicionamento dentro do vestiário. Segundo notícias, após a derrota, de fato, que constrangeu o elenco por 2-0, a terceira derrota seguida, os dois atletas pediram a palavra dentro do vestiário para falar sobre essa atual situação do Vasco. Dois jogadores muito identificados, criados na base do Gigante da Colina, e eles, segundo notícias, teriam pedido, a voz, pedido a palavra para falar ao elenco sobre esse momento delicado, e isso realmente foi muito reconhecido pelo Lisca, e os dois atletas estariam com muita moral. Inclusive, esse motivo foi que acabou deixando os dois como titular da equipe nesse último domingo contra a Ponte Preta. A gente pode ver ainda mais essa dupla formando aí a titularidade na volância do Gigante da Colimba. Os ambos trataram, realmente de levantar a autoestima dos companheiros durante aquele momento e vem, por incrível que pareça, pela minimidade, se tornando líderes dentro do elenco. E ontem, a gente falando em líder, a gente viu os bastidores da Vasco TV. O Leandro Castan realmente demonstra a importância que ele tem para esse elenco do Vasco, onde ele fala que o elenco é um elenco forte sim, é um elenco que tem qualidade sim, é um elenco que junto dá para subir para a Série A, e palavras essas também repetidas pelo Lisca. O próprio dentro do vestiário falou o seguinte: não temos dúvidas que nós temos times para subir. E isso realmente está sendo deixado bem claro para o elenco, que com esse time dá sim para conseguir o acesso. Precisa de um mínimo de confiança que infelizmente vem faltando de fato dentro do Vasco da Gama. Mas a gente espera que essa confiança venha a ser retomada, que os atletas venham a ter consciência do tamanho do clube e venham conseguir colocar o Vasco na Série A. Então deem uma olhada aí nas palavras do próprio Leandro Castan e do Lisca, falando sobre a qualidade que esse elenco tem e que juntos o acesso realmente será muito possível de acontecer. Nós não temos dúvida aqui que nós temos time para subir. Isso nós não temos dúvida. Agora, o que nós vamos fazer com isso é que está na nossa mão. Ok? Parabéns, bom descanso. De qualquer jeito, rapaziada, a gente tem uma estratégia para jogar hoje. Não é como der na cabeça de cada um que a gente vai marcar, que a gente vai jogar. A gente treinou pra caramba pra isso. Pra ter estratégia. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Não tem desculpa, treinamos pra caramba essa semana. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Tira o peso, essa ansiedade que tá agora. Tira o peso. Calma, tranquilo, cabeça de gelo. Cabeça de gelo, nosso time é bom pra caramba. Não deixa lá fora pra influenciar aqui dentro. Nosso time é bom pra caramba. Se eu tivesse escolhido um lugar pra estar hoje, eu escolheria. Vocês viram aí, rapaziada, de fato, a gente sabe que tem sim como subir com esse elenco, será difícil, muito, mas tem como. Com esses reforços ficará ainda mais fácil. A gente torce que realmente os reforços venham aparecer, que os reforços de qualidade venham vestir a camisa do Vasco e que juntos a gente consiga ver o nosso Gigante da Colina de volta à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você tá aqui até o final, se você curtiu o conteúdo, se inscreva. A sua inscrição é essencial, é importantíssima para o crescimento do nosso canal. Então se inscreva, ativem o seu sininho de notificação, deixem também o seu like e compartilhem esse vídeo para que cada vascaíno chegue aqui nesse canal, para que realmente cada torcedor vascaíno possa conhecer o nosso conteúdo e para que a gente possa crescer cada vez mais aqui nessa plataforma. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas!